Voltamos depois de essas férias lindas, Rafaela Gonzalez. Só para dar um oi aí. Essas férias que nós tiramos agora. O que houve esses dois aí? A equipe está subentrosada, tu viu, Rádio? Pois é, Diego Garcia, nós estamos com um estagiário, eu acho. Sênior. Estagiário sênior. Aquele filme, sabe, que o estagiário é mais antigo, um pouco. Mas é muito bom estar aqui novamente na tua presença, na presença do nosso convidado e das demais pessoas que estão aqui. Do estagiário, mais ou menos, né? Mas eu acho que agora chegou a minha vez de pegar um pouquinho no pé do estagiário. Com certeza. Então, assim, o programa de hoje vai ser um teste para o estagiário e a gente pede a atenção e a compreensão dos nossos ouvintes e telespectadores, né? Até porque o bullying aqui, ele é hereditário, tá passando, sabe? Aqui a gente é adepto do bullying, sim, Daniel. Eu sei, eu conheço. Então, tipo, essas coisas de Fernando Melchiona dizer assim, sou contra. Não, aqui a gente é a favor. Sim. Falando em convidado, Diego Garcia. Calma, esse aqui é de casa. Então, quer conhecer um pouco o meu convidado? Conhece agora um pouco o meu convidado. Leonel Hadi é policial civil de profissão. Foi vereador de Porto Alegre e atualmente é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Tem se destacado por sua atuação em defesa da democracia. O convidado de hoje do programa Raio X é Leonel Hadi. Boa noite, boa tarde, Leonel Hadi. Bom dia, boa madrugada, enfim. Que tá no Spotify também, né? Então tá na Rádio Acústica. Os ouvintes da Rádio Acústica, estamos voltando com esse programa que é o mais polêmico, porque aqui a gente fala de política e fala na cara deles. E esse meu convidado de hoje é aqui, por incrível que pareça, é uma pessoa grata, que tem muitos presidentes que são pessoas não gratas por aí, Hadi. Pois é, por falar a verdade, né? Mas muito obrigado pelo convite, Diego. É sempre uma honra estar contigo e aqui no programa e com toda a audiência, né, do teu canal, que cada vez cresce mais e ampliando para várias plataformas. Então, me honra muito. Tu sabe, Hadi, que tu é o primeiro convidado do ano e eu te digo que tu é um cara de palavra. Porque essa entrevista tá palavrada desde o dia... Tu lembra desse fatídico dia, né? Sim, me lembro. Não me lembro que mês agora, exatamente quando a gente... Agosto? Provavelmente agosto. Agosto, né? Exatamente. Agosto, tu disse, vou falar pra ti na hora certa. Isso. Não podia falar, né? Não podia, tava impedido de falar. Tava impedido. Leonel, vamos recapitular o que aconteceu antes de nós entrar nos assuntos mais polêmicos, porque como o ouvinte e nosso telespectador tá familiarizado. As palavras difíceis são difíceis, Rafa. O Hadi, ele enfrentou uma acusação, foi acusado de agredir a tua ex-companheira. Isso. E deu todo um rebuliço, teve nota de moção na Câmara. Teve moção de repúdio na Câmara. Não só aqui em Porto Alegre, teve em 2, 3 cidades. Aí o PT pode bater, o resto não pode bater. E se fosse o Bolsonaro... Eu tô falando discursos por óbvio que teve. Né? Não tô inventando coisa aqui, né, Hadi? Tu ouviu isso. E tu tá processando essa galera. Claro, tô processando. Fala um pouco do primeiro, eu quero saber o que aconteceu. E pra nós chegarmos aqui. Tem um fone aí que não sei o que tá aí. Botar do ladinho aqui. Na verdade, o que acontece? Eu vi... Bom, a minha vida particular acabou ficando pública, né? Então... meu medo é esse, Hadi. Meu medo é esse. Olha que meu medo é esse. Mas o que acontece? Desde o final de 2022, eu já tinha decidido que eu queria terminar um relacionamento. Então, eu tinha conversado com a pessoa e digo, olha, não quero mais continuar por N situações, eu acho que te respeito... Não é nenhuma questão afetiva, mas não, sabe, o relacionamento ele não tava de acordo, não estava de acordo com o que eu queria e tal. E faz parte, né? Faz parte. E aí eu tinha comunicado que eu não queria mais seguir no relacionamento. A outra pessoa... E quanto tempo tu tava já com essa pessoa? Uns 2 anos, talvez 1 ano e meio. Entre namoro e... ainda dá uns 2 anos. Vamos juntar os trapos, é isso? Daí foi uma outra situação que nem vem ao caso, porque que a gente acabou ficando junto, morando junto, mas foi uma situação muito mais dela do que minha. Mas enfim, eu... Também concordei, tudo certo. Aí o que acontece? No momento em que a situação começou a ficar cada vez mais caótica e com cobranças e com essas situações, eu requisitei enfim, que estava na minha casa, né, morando na minha casa. E eu pedi para que voltasse para a casa dela, porque ela tinha uma casa alugada e uma casa que era própria. Então ela tinha dois imóveis. E ficava lá em casa, uma situação de até que ela tem que fazer uma cirurgia e tal, e acabou ficando e foi embora e ficou lá em casa. E a gente tava namorando. Foi assim que um tio meu ficou, foi ficando e acabou ficando. Aí o que acontece? Nesse momento, chegou
tal situação que eu disse, olha, eu queria que tu fosse embora da minha casa, porque a relação interna não estava, o mesmo ambiente não estava funcionando bem. Aí serve o pessoa não grata. Aí serve a pessoa não grata. E o que acontece? Nesse contexto, chegou um momento que eu disse para ela, pelo amor de Deus, eu só quero que tu vá embora, porque na minha casa, não dá mais, não quero mais, etc. Ele usou o dilema da Dilma, minha casa é minha vida. Minha casa é minha vida. Tipo isso, precisava, chegava em casa e era xingar, sabe aquelas coisas que, pô, enfim... O respeito é tipo saco, faz parte, eu sou dessa tese, assim, a gente não precisa, porque a gente termina um relacionamento, a gente não precisa ser inimigo. Claro. Tá? Aí o que acontece? Pedi, aí chegou um momento, no desespero, que eu falei pra ela, pô, o seguinte, quanto é que tu quer pra ir embora da minha casa? Tô pagando pra me livrar do problema. Porque a questão é que eu não vou ter como pagar o aluguel. E ela é servidora pública concursada, quer dizer, não é uma pessoa que não tem a renda, não tem... Enfermeira, né? É, enfermeira. Aí o que acontece? Eu cheguei, pedi pra ela, e ela foi conversar com o meu advogado, que era inclusive amigo particular dela, tal, e pediu um valor exorbitante de 100 mil reais para sair da minha casa, sendo que a gente estava 2 anos... Enfim, não faz sentido, eu não tenho esse recurso, não... Queria ser indenizada. 100 mil reais, e aí no momento em que não se fechou eu disse, não, é absurdo, aí eu comecei a ser ameaçado por mensagem de WhatsApp. Isso eu tô falando que tá tudo no processo, sim, tá? Sim, isso é até matéria jornalística, não tô trazendo nada que é sigiloso. E ela começou a cobrar 100 mil reais e tal, e aí eu disse... Mas esse era o número, 100 mil reais? Era 100 mil reais. Tá. E eu disse que eu não ia aceitar esse valor, que era absurdo, que não fazia mínimo sentido. E ela disse, olha, se tu não me pagar esse valor, eu vou te denunciar na delegacia da mulher, eu vou te levar pra mídia, as coisas. Isso tá tudo gravado, tá? E quando tu é deputado... Claro, tem um impacto, né? É uma imagem. É um deputado, esquerda. Isso. Né? Não, e eu tenho uma pauta ligada ao movimento feminista, no sentido, por exemplo, a Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência de Porto Alegre, foi um projeto meu e eu mandei recursos para essa casa. A distribuição de absorventes para as meninas em situação de vulnerabilidade aqui em Porto Alegre é um projeto meu que foi aprovado. Quer dizer, é uma pauta... Porque é uma pauta de direitos humanos de forma ampliada. Sim. Então é claro que ela sabia que tinha essa situação, né? E eu ainda, tu acompanhou também, tinha toda aquela palhaçada com aquela outra estagiária que já tinha acontecido também, que a guria também foi condenada. Não, aquilo foi bizarro. E eu sou o cara que eu vi o vídeo e disse, não, mas enfim, ela foi condenada e teve que fazer retratação, etc. Mas vinha desse clima do tipo, de novo, cara, é óbvio que isso... estrategicamente é uma porcaria, né? E desgasta, né? E desgasta. E eu fui levando, eu disse, olha, cara, vamos fazer o seguinte, vamos negociar diferente, não vai por esse viés, vamos chegar numa negociação, não tem esse valor, não tem como pagar, é injusto, etc. E ela continuou ameaçando, lançou outros áudios e tal. E aí, o que acontece? No dia determinado, dia 7 de abril, eu acho, se não me engano, agora não vou, mas eu acho que 7 de abril, a minha filha fez aniversário dia 29, mas comemorou dia 7 com alguns amigos. Só uma pausa, a tua filha que foi ameaçada quando tu fez aquele manifesto daquela banda Opinião, né? Isso, foi ameaçada de morte e de estupro, minha filha, exatamente. Aí minha filha estava lá com os amigos e ali tinha assim, mulher trans, homem trans, feminista, tinha filho da maior, talvez militante do movimento feminista, que é a Rúbia Abes, o filho dela estava lá em casa, e tinha mais um pessoal que eu não conhecia. A esquerda na essência. É a essência, estava lá em casa fazendo... Mas, enfim, uma das pessoas que estava lá em casa, inclusive, tinha transtorno de espectro autista, ou seja, foi feito lá em casa justamente para não ter zoeira, para ser uma coisa mais restrita, por causa dessa... É a turma, né? Era a turma, eram umas 12, 13 pessoas que estavam lá em casa, e eu fiquei junto com o pessoal, era aniversário, estava ali junto, e a minha ex-companheira lá, minha ex-namorada, resolveu que ia dormir e tal. Como eu já não estava no relacionamento... Nesse momento ela era tua namorada? Nesse momento eu não considerava mais, porque eu dormia em quarto separado, a gente já tinha discutido várias vezes, eu já chaveava a porta do quarto, essas coisas, dentro da minha casa. Que droga, hein? Não, mas porque a gente já tinha compreendido que existia uma chantagem que, de alguma forma, ela ia tentar fazer algo. E aí eu queria, todas as formas que a gente saísse da minha casa, entendeu? E numa balança, tu tem muito a perder. Claro, óbvio. Né? Óbvio, uma figura pública. E aí, nesse contexto, ela veio, em determinado momento, lá pelas 11 da noite, por aí, ela veio na sala e começou a gritar com todo mundo. Vocês não deixam eu dormir, porque eu voltei a trabalhar, porque ela tinha tirado licença psiquiátrica e tal. Que eu voltei a trabalhar e vocês ficam me atordoando e não sei o quê. E aí, claro, criou um constrangimento no pessoal. E eles não estavam realmente fazendo barulho, sabe, exacerbado. Era a gurizada conversando na sala. Sim. E aí chegou um momento que fui eu e minha filha até o quarto, e com o namorado da minha filha, né, o meu genro, foram, né, minha filha
me acompanhou e tal, a gente chegou até ali e falou para ela, olha, bem ou mal, tu não é mais bem-vinda aqui, a casa é minha, a minha filha tem o direito, a casa é dela, não é tua, já pedi para ir embora, então quer dizer, não é tu que tem que determinar o que vai acontecer na minha casa, a casa da minha filha, ponto. Sim. Aqui tu não canta. Aqui tu não canta, não dá mais, porque eu tô te pedindo pra acabar o relacionamento, e tu insiste, e quer humilhar as pessoas, humilhar os amigos da minha filha, no aniversário dela, não dá, né? Mas foi essa a discussão, nesse tom, assim, foi um tom duro e tal, mas minha filha junto, ok. E ela veio de novo com algumas cargas e xingando e dizendo que eu era um esquerdomacho, aqueles termos de depreciativos. Heterotop. Pra ver, mas tipo assim, pra tentar me humilhar e pegar dizendo, viu, vocês acham que ele é bonitinho, não sei o quê, mas olha como ele é aqui e tal, ok. Chegou um momento que eu falei, pessoal, olha, eu tô indo pro escritório, vou dormir no escritório e tal, não dá mais, eu não vou ficar mais interagindo. Nesse nível, negócio. Chaveei a porta e fui. E aí ela foi até o escritório, bateu porrada na porta, tu vai me levar pro trabalho, porque ela trabalhava bem cedo. E eu disse, não vou. Eu falei, não parei de falar com ela, deixei ela falar sozinha, ela pegou e foi embora ao trabalho. Mandou mensagens pro melhor amigo dela, dizendo que não tinha medo de apanhar, que não tinha, entendeu? Ela fez mensagens do tipo assim, criticando a noite, mas dizendo que ela não tinha medo de apanhar. Isso tá no melhor amigo dela, que foi testemunha, a minha testemunha de defesa. E aí, o que acontece? Ela resolve, naquele sábado, ir para Mariana Pimentel, que a família dela estava lá. Ó, pessoal da acústica. Foi para lá. E chegou um determinado momento que ela me liga em desespero, daí já no domingo, dizendo que eu tinha a obrigação de buscar ela de carro, porque ela estava em surto, ela não tinha levado a medicação, que ela precisava de não sei o quê. E eu disse que eu não ia buscar e que ela tinha passado de todos os limites, do tipo de humilhação, de violência, eu não dava mais, entendeu? E aí, imediatamente, eu já tinha comunicado ao meu advogado que eu queria que ele me entrasse com uma ação judicial de separação de corpos, para que o juiz determinasse um valor para eu pagar, daí a minha proposta era pagar um salário mínimo durante 1 ano e que ela saísse da minha casa. Enquanto que e aí eu decidi que eu ia tirar minhas coisas, as minhas próprias coisas da minha casa, propor essa indenização, e o juiz determinaria o que ia ser feito a partir de então. Que tu só sairia, né? Daí o que acontece? Segunda-feira ela voltou de Mariana Pimentel, eu não fui buscar ela. Quando ela chegou lá, ela estava em casa, eu cheguei com meu tio e tirei todas as minhas coisas. O tempo todo acompanhado. Claro, porque eu já sabia que... Que vai que ela se bote em ti, né? Claro, não, e daqui a pouco ela criava uma situação de Maria da Penha que acabou criando de qualquer forma, mas enfim. E aí a gente foi lá, tirei minhas coisas de casa com meu tio e tal, levei para casa dos meus tios e informei ela, olha, tu vai chegar, tu vai ser notificada de uma ação de separação de corpos e eu não volto mais para cá enquanto tu não estiver indo embora, ou enfim, vai definir o que vai ser feito, a minha proposta é essa e tal, não dá mais, né, tal. Aí o que acontece? Terça-feira ela foi notificada, quarta-feira eu acabei esquecendo o barbeador lá em casa, fui com meu tio de novo, quando eu cheguei lá ela disse assim, olha, tu não pode mais chegar perto de mim, porque agora eu tenho uma medida protetiva e tu não pode mais ter proximidade. E aí eu ri, né, da cara dela, porque eu disse, medida baseada em quê? E eu achei que ela estava blefando, porque eu disse, não, tu tá... E aí eu falei para ela ainda, isso que tu está fazendo, se é verdade, é extorsão e denunciação caluniosa. E tu vai responder por isso. Mas eu não levei, honestamente, naquele momento eu achei que ela estava blefando. Isso aí. Quinta-feira me liga a oficial de justiça dizendo, olha, tem uma medida protetiva, tu não pode se aproximar, tu não pode mais falar nada, tu tem que ficar em silêncio, tal, papapá. Aí aquilo para mim foi um choque, porque nunca tive nunca cometi nenhum tipo de violência contra a mulher, nunca bati em mulher, nunca... Inclusive é uma pauta que eu sempre me coloquei contrário, a questão da violência, defendendo as mulheres, etc. Então para mim foi um choque, porque foi uma tremenda injustiça, e aí, a partir desse momento, deu alguns dias depois e estourou na mídia. Informações que, com certeza, estavam entre duas pessoas. E aí tem áudios dela falando para esse melhor amigo, que é a minha testemunha, dizendo, ai, que engraçado, a gente fez o boletim de ocorrência, até o momento a mídia não fez nenhuma fala, não teve nenhuma notícia, que tipo assim, ela narrando que achava estranho que não tinha vazado. E aí, claro, quando vazou, e aí eu não podia me defender, contar minha versão, né? E ela contou uma história completamente alucinada, de que naquele momento que eu entrei no corredor ali com a minha filha e tal, do quarto, eu teria pegado ela pelo braço, jogado ela contra a parede. E aí, claro, todas as testemunhas feministas, mulher trans, todo mundo estava lá, disse que isso não aconteceu, que não houve. E aí ela apresenta uma lesão, que daí foi o ponto central, que todo mundo disse, aconteceu no braço. Eu tive acesso a essas fotos. Né? No braço.
Só que todo mundo que viu aquela foto, não precisa ser técnico, mas vai ver que tem lesões de tempos diferentes. Tem uma mais vermelha, uma mais escura, uma mais amarela. É o roxo verde, é o roxo amarelo, né? Porque... E aí o que acontece? A perícia veio e disse o seguinte, que as lesões eram feitas de forma... eram heterogêneas, ou seja, de diversos tempos e de diversas causas. E que a mais antiga tinha pelo menos 10 dias, ou seja... Quando ela teria feito o exame de corpo de delito, vamos dizer, que teria acontecido no sábado para domingo, sexta para sábado, e até o dia que ela registrou a ocorrência, teria uns 4 dias. Então ela tinha uma lesão que já tinha 10 dias. E ela, em todo momento, disse que teria sido a primeira vez que ela teria sido agredida. Quer dizer, entende? Ela mesma já... Porque as pessoas dizem, eu vi que ela apanhava sempre em casa, entende? Então, ali, através dessa questão da prova pericial... das conversas de WhatsApp, das provas testemunhais. Então, o que acontece? O boletim de ocorrência dela foi arquivado, né? O processo, digamos, de Maria da Penha foi arquivado, e hoje ela responde, então, por denunciação caluniosa, extorsão, iria responder também por difamação, porque ela fez um vídeo falando um monte de mentiras ali, mas como já tinha passado o tempo da gente ajuizar e era uma ação penal privada, acabou não... Mas o Ministério Público e a Polícia Civil reconheceram que houve também a difamação. Uhum. Mas aí a questão processual acabou não progredindo. Então hoje ela responde... ela é ré no processo de denunciação caluniosa e extorsão. E é muito triste, porque essa pauta da violência doméstica é muito urgente, grave. Nós temos um aumento dos feminicídios aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós temos um aumento da violência contra as mulheres, entende? Temos mulheres aí que estão, né, sofrendo violências, traumas, e aí uma pessoa pega e utiliza essa pauta para tentar ganho pessoal econômico ou midiático, ou sei lá o quê, e utiliza disso para... Sabe? Porque daí o que acontece? O meu caso acaba sendo um paradigma de que, não vai atrás que a mulher está dizendo que é vítima de violência. Lembra do caso do deputado Leonel, que ela mentiu. Isso é muito ruim, né? Sim. De virar um paradigma de que... Descredibiliza, né? Descredibiliza, não. E eu acabei virando um paradigma de que talvez nem toda a ocorrência de Maria da Penha é verdadeira. O que eu acho um problema, entende? Infelizmente, acabou acontecendo comigo. De fato, era uma grande mentira, era um crime sendo cometido contra mim. Mas, enfim, virou um paradigma. E isso é muito triste. Mas, olha, Léo, eu quero entrar numa seara, porque é o seguinte, ó. A gente sabe que existe realmente mulheres que fazem isso. Tu foi vítima disso, né? Sim. Hoje, uma pessoa que está na ré num processo, quer dizer que tu é uma vítima. Sim, certo? Sou vítima. Como que... Vamos lá, no meio do furacão, eu vou atrás dela e fala comigo. E ela, não vou falar com ninguém, não sei o quê. Quando a pessoa fala, não vou falar, eu já me dá um alerta. Eu fui atrás de ti e falo, não posso. Quando eu puder, eu falo. Sim, exato. Né? Tu nessa posição de estar sendo, porque ali, até então, tu é o agressor. Em qualquer situação, tu é o agressor. É horrível. Como tu te viu nessa situação? É horrível, porque, principalmente sendo um deputado de esquerda, porque tu acaba... o teu próprio campo não te apoia, não te dá suporte. Porque parte do pressuposto que tu é homem, heterossexual, entende? Branco, policial... Isso é muito ruim. E aí ninguém, tipo assim... E eu acho que nós tivemos uma conversa no particular, eu e tu, no WhatsApp, que a gente troca o WhatsApp, eu e tu, Sim. que eu te falo assim, é o que às vezes acontece que vocês fazem todo mundo. Lembra disso? Eu tento não fazer esse tipo de prática, assim. Agora, por exemplo, movimentos de dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, algumas mulheres dentro do próprio Partido dos Trabalhadores tentaram moção de repúdio, expulsão do partido, imediatamente. E não me deram uma possibilidade de dialogar, de tentar mostrar minha versão. De defesa. Por que de defesa? Porque, pô, poderia na minha defesa ficar ridículo e tal, e dizer, não, para aí, que é palhaçada e o cara realmente bateu na mulher. Uhum. Queriam escutar ela e não queriam me escutar, sendo que, entende? Porque ela é uma filiada que se filiou por minha causa. Aquelas coisas, começamos a namorar, vou entrar no partido e tal. Uhum. Mas não tinha história de vida partidária. Eu tô filiado desde 99. Aí queriam escutar ela, não queriam me escutar. Então são essas coisas que a gente tem que refletir e acender um alerta, assim, do tipo, tudo bem, a priori, a mulher, ela é vulnerável, existe uma situação de diferença, né, que tem que ter uma equidade, porque o homem, de fato, na sociedade, ele tem mais poder, ele tem, imagina, um deputado contra uma enfermeira, entende? Sim. Claro, tu tem que levar isso em consideração, né, não tô dizendo que todos têm paridade de armas, não é isso, mas tu tem que equalizar, no mínimo que eu possa ter o mínimo de possibilidade de defesa. Felizmente, as coisas foram se arrefecendo, algumas pessoas, né, algumas mulheres que me conheciam, militantes,
tomaram ali né, à frente, dizendo, olha, a história não é bem assim, vamos dar um tempo, vamos esperar a polícia, vamos esperar. E aí a coisa foi se ajustando, assim, mas o ímpeto inicial foi muito ruim. E aí tu fica todo aquele período do processo, do inquérito, né, porque nem tinha processo ainda, e aí fica com testemunha, eu sei que, e tu não pode falar nada. Muito ruim. Eu quero te falar, todo aquele período do processo, tu é culpado. Eu sou culpado, não, já estava sentenciado. Rafa? Não, eu estava analisando aqui e ouvindo toda essa parte, até porque eu, como mulher, me passa muito isso na cabeça também, né? De descredibilizar as vítimas, e a gente, na comunicação, a gente vê muito isso. Sim. E aí, o que me pegou mais foi a questão ali da medida protetiva, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Tu teve contato com a tua ex-companheira durante a medida protetiva? Não tive contato com ela. Mas o que te impedia de chegar próximo a ela? Então, era medida protetiva. Justamente, eu Sim. sei. Mas eu também não teria interesse nenhum de falar com ela. Justamente, tu como deputado, já vou chegar lá. Tu como deputado, como tu analisa o funcionamento e o sistema da medida protetiva no Rio Grande do Sul, especialmente hoje em dia, no Brasil no contexto Sim. geral, né? Mas no Rio Grande do Sul, digamos, né? Claro, o caso foi arquivado e não teve as provas, mas o que eu quero chegar é o que impede o verdadeiro agressor de chegar próximo à vítima, né, e fazer mal para essa pessoa. Eu concordo, eu defendo a medida protetiva, eu defendo a Lei Maria da Penha, só para deixar bem claro. Defendo, eu vou dizer, para mim foi muito dolorido, foi muito ruim, mas eu sigo defendendo essas medidas. Eu compreendo perfeitamente quando ela foi aplicada contra mim. Imagina, né, policial que tem uma arma, deputado. Então, quer dizer, a medida protetiva, a Lei Maria da Penha, ela é muito importante nesse sentido. Agora, de fato, só para dar um exemplo sobre a Lei Maria da Penha, como ela me atingiu. Duas situações. Como político, o presidente Lula estava inaugurando um espaço no Hospital de Clínicas. Sim. E é onde ela trabalha, né? Então, eu não pude participar, como deputado, de um evento que todos os deputados estavam, porque eu tinha uma medida protetiva. Eu sou ignorante, tá? A medida protetiva, ela passa por cima do decoro? Tipo assim, sim, passa por cima de tudo. Entendi, ela é o máximo. É o máximo. Aí o que acontece? Depois o meu sobrinho teve um AVC. E o meu sobrinho, ele tem deficiências, enfim, e ele teve um AVC, eu não sabia se ele ia morrer ou não, e ele estava no Hospital de Clínicas também. E tu não podia Não podia chegar para visitar meu sobrinho. Bom, tava lá, medida protetiva, e mesmo assim eu sigo defendendo a medida protetiva, mesmo tendo sido, entre aspas, vítima de uma injustiça. Eu acredito que não tem, né? As pessoas não têm como saber. E a priori a palavra da mulher tem que ter prevalência. Sim. Talvez o que a gente tenha que ter algum tipo de filtro, não vou saber bem qual. Qual é o critério? É difícil, né? Mas teria que ter algum tipo de filtro para que esse tipo de situação pudesse ser evitada ao máximo. Agora, e uma punição exemplar quando se fosse comprovado que, olha, utilizou uma lei de forma equivocada, uma punição exemplar contra a mulher que faz isso. Porque existem, infelizmente. É minoria absoluta, mas existem. Mas no meu entendimento falta, e eu acredito que agora tem uma política que eu concordo, que é essa política que está sendo implementada do relógio e da tipo tornozeleira. Sim, que apitam uma na ponta do outro, quando chega na proximidade, a mulher sabe que está se aproximando e pode acionar a brigada, já aciona automaticamente a brigada. Essa política, eu acredito que seja uma tentativa muito benéfica para tentar não acontecer isso. Tem medida protetiva? Bom, mas o cara espera a ex-companheira sair do trabalho e mata ela na porta da farmácia que ela trabalhava, por exemplo. Como a gente viu várias vezes, entra né? Na farmácia e mata, entra na farmácia e mata ela. Quer dizer, e tinha medida protetiva. Então, assim, esse tipo de política é muito importante. Só que ela tem que funcionar, ela tem que ter equipe, a equipe tem que ser acionada imediatamente, a mulher tem que ter uma rede de proteção. Tudo isso tem que estar ajustado, mas a gente tem que buscar isso. A gente não pode mais conviver com esse nível de feminicídios e de violência contra as mulheres. Tu acha... Rafa, tem uma pergunta que eu quero que tu me ajude a responder ela, tá? A minha avó, durante muitos anos, foi vítima de aquele negócio de interiorzão, meu avô batia na minha avó, aquela coisa toda, né? Aí disse, aumentam os casos de feminicídio e de agressão contra a mulher. Aumenta os casos ou estão denunciando mais? Ela vai responder? Não, eu quero que tu responda, mas eu quero que... Eu acredito que são os dois vieses. Eu acredito que são as duas coisas.
Primeiro que é que nem que nem quando se começa a denunciar racismo. Dá uma explosão porque as pessoas veem que tem um resultado a denúncia. Então a notificação aumenta porque as pessoas veem um resultado prático daquilo que elas estão fazendo. Porque muitas pessoas antigamente, por exemplo, não denunciavam racismo porque diziam que não dava nada, não era nem quer. Hoje em dia é completamente diferente. E a mesma coisa vale para a Lei Maria da Penha. Quando as mulheres começaram a denunciar, ver que tem uma medida que funciona, vai preso mesmo, vai preso, etc., começaram a denunciar mais. Mas eu penso que nós temos sim um aumento da violência contra a mulher simultaneamente. Se a gente for observar, né, as realidades, as notificações, porque daí quando se lida com feminicídio, quando se criou esse tipo penal feminicídio, porque antes estava tudo dentro do homicídio, né? Sim, é tudo uma coisa só. Né? Aí se criou o feminicídio, que é um homicídio qualificado. Quando a gente vê os números do feminicídio, ali não tem erro, porque é por causa do gênero, etc., tem uma tipificação. Então, quando nós vemos ali o índice de feminicídios e ele vai aumentando, ali nitidamente significa que... Porque para chegar no feminicídio significa que outras coisas muito mais graves também, menos graves, na verdade, que o feminicídio é o mais grave, mas coisas que eram menos graves já estavam acontecendo previamente, porque o feminicídio dificilmente vai acontecer de inopino, né? Sim. Já tinha uma relação de violência, então eu acredito sim que nós, infelizmente, temos as duas realidades. Uma é a notificação, porque está tendo uma política pública para isso, e por outro lado, um aumento da violência. E aí, Rafa, tu concorda? Não, concordo, com certeza, Diego, até porque é feito essa análise, né, dos dados deste ano para o ano passado, e é constante, né? É constante que a gente vê também. A internet é uma boa aliada, né? Querendo ou não, até já me traz a próxima pergunta que eu tinha em questão. Mas, assim, a internet é uma aliada nesse caso, né, Diego? Porque muitas mulheres estão conseguindo denunciar através dessas provas e dessa capacidade de mostrar para as pessoas. Mas aí entra na questão. Também aumentou os casos de exposição de casos como o teu, né, deputado? Então, assim, como tu vê essa questão da internet quanto à exposição das pessoas, de pessoas públicas, né, de políticos, de famosos, enfim, tu acha que esse tipo... tu acha que esse caso, de alguma maneira, te prejudicou como deputado? E se tu acha que a internet... é uma questão que faz com que isso seja mais instantâneo, com que isso passe mais rápido, devido à grande quantidade de conteúdo que tem hoje em dia disponível, né? Foi cancelado ou não foi cancelado? Não, eu tive prejuízo, sem dúvida. E o problema é o seguinte, vai passar 50 anos e em algum momento alguém vai dizer que eu espanco mulher. Entendeu? Não adianta tu dizer que tá lá, a justiça falou. Não adianta a justiça condenar ela, etc., porque... vai ter um momento, mas estão passando paninho só porque ele é deputado, ele é policial, você entende? Cara, não adianta. Então, quer dizer, é óbvio que houve um prejuízo à imagem. Isso aí é inegável, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Mas, honestamente, eu esperava uma situação muito pior em termos de repercussão, de cancelamento, Acho, assim, que na frigir dos ovos houve uma situação das pessoas também compreenderem que a história estava mal contada, que tinha elementos... né, que me corroboravam como uma pessoa que muito dificilmente teria feito aquilo, etc. Então, teve uma blindagem, de certa forma, assim, da opinião pública. Embora eu tenha sido atacado nas câmaras de vereadores, dos vereadores da extrema-direita, tenham feito moções de repúdio, eu tenha sido condenado previamente, por isso que estão respondendo o processo. Né? Agora, em relação à internet, nós precisamos, sim, uma regulamentação, para que essas situações de fake news, de calúnias, tenham uma resposta rápida, uma derrubada rápida nas redes sociais. Por exemplo, as falas de tribuna da Câmara de Vereadores, por exemplo, de Porto Alegre, que diziam que eu era o agressor, afirmações assim, e sem nenhum tipo de prova, sem nem ter terminado o inquérito, isso, no meu entendimento, deveria ter sido derrubado das redes sociais, por exemplo. Porque, como é que tu vai fazer uma afirmação sem provas e vai passar 5, 6 meses aquilo girando e sendo reproduzido e compartilhado em um WhatsApp? Por exemplo, teve um subsecretário da Segurança aqui de Porto Alegre que numa reunião com mulheres lá na Restinga, com assessoras minhas, veio dizer, o rádio bate em mulher. Isso há 2 meses atrás. Nome? Nem vou falar o nome dele, mas está respondendo o processo também, mas é subsecretário de Segurança de Porto Alegre. Segurança Pública? Segurança Pública, entende? Então, assim...
Eu acho... É um comissário de polícia? Não é o comissário. Não é os Otis. Mas Mas é uma pessoa relevante dentro da prefeitura, que lida com a pauta de segurança, que estava numa reunião com mulheres no bairro Restinga e veio dizer que eu era agressor de mulher. Isso que já tinha todas as questões de matéria, provas, tudo já tinha sido demonstrado. Quantos vereadores tu tá processando hoje em Porto Alegre? Eu acredito que em Porto Alegre são 5, se eu não me engano. A bancada inteira, quase. A extrema-direita fascista que resolveu me pegar. Bom, isso é bom para mim, por um lado, para perceber que, de fato, pelo menos, eles consideram que eu tenho uma relevância. Caso contrário, eles não teriam feito isso. Aquela história... Tem que agradecer, de certa forma. Agora eu vou te dar uma pergunta mais no campo pessoal. Quando o barco balança, que a gente sabe quem é que fica, né? Com certeza. Teve alguns que saltaram fora desse barco na hora que balançou? Do meu lado? Do teu lado. Não, tu fica sozinho. Que tu olhou assim, opa! Não, tu fica sozinho, cara. Tu fica sozinho, é muito ruim. Pessoas... porque parte daquela ideia de que, nossa, eu achava ele tão legal e agora, pô, a mulher falou, tá falado. Por isso que eu acho que às vezes a gente tem que ter um cuidado quando a gente tem essas verdades supremas. A mulher tem sempre razão, cara. Ela tem que ter uma prevalência maior no argumento pela hipossuficiência, mas achar que toda mulher tem sempre razão, caso contrário não existiria desavença de mulher com mulher, né? Sim, concorda? Não, é verdade, desculpa dizer, mas ou todo que fala não sei o quê, caso tu faça isso. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter para, pelo menos, eu não digo que tenha que defender a pessoa, mas no mínimo dar a chance dela se defender. Tu sabe que é muito bizarro, não vou dizer engraçado, é bizarro, tá? Na noite que acontece, que vaza o BO, que a gente é pressionado a publicar também, né? Mas óbvio a gente publicou, né? Eu conversei contigo aquela noite. Viu? Olha só, ligações e pessoas que me mandaram, tu sabe quem são, sim, né? Viu, não sei o quê, agressor de mulher, que não sei o quê. Aí eu disse, olha, não vou pegar essa barca aqui, porque essa barca não tá bem contada, essa história. E aí, das 5 meses, eu acho que acontece que o revés, eu vou dizer pra pessoa, viu? E agora? Também é da esquerda? A esquerda protege? É civil? A civil protege? Ou seria nunca tá bom, né? Não, e nunca ninguém tem a dignidade, né? Isso eu acho que é muito importante. Eu já fiz falas equivocadas, informei coisas erradas. Agora mesmo. Calma, no próximo bloco. Não, próximo bloco, tá. Então beleza. Rafa, é intervalo? Então tá, vamos seguir na polêmica. Voltamos, Rafaela Gonzalez. Eu não vou dizer horário, porque como esse programa está passando na rádio acústica e agora o Rodrigo resolveu que tem que ser gravado o programa, eu não vou dar horário. Está explanando o pessoal da acústica aqui no programa. São os nossos grandes parceiros, eles conhecem nosso jeito de... Queria deixar registrado que eu não tenho nada a ver com essa exposição. Salva o teu lado. A gente é contra a exposição aqui nesse local, lembra? Tá, mas tudo bem. Então, o pessoal da acústica de Mariana Pimentel e região da Costa Doce, que está escutando, Leonel Hadi, que hoje resolveu falar tudo porque ele prometeu e cumpriu. Cara. Ele falou, quando for o momento eu vou falar. Falei mesmo. Político prometeu e cumpriu. Né? Vou botar como promessa cumprida. O político que prometeu e cumpriu. O deputado que... E eu gosto de falar isso, eu vou olhando para ele. Tem a pessoa grata aqui, que tem pessoas que são não gratas em alguns lugares. Eu sou grato a todo mundo. Então, Leonel, a gente terminou o primeiro bloco ali falando da polêmica que tu também gosta. Né? Tu tem a Leônidas de Esparta, tem que parar de ser essa confusão aí, né? Ô, Leônidas, quantos? São 300? Não, são 5 mil, não, um pouquinho mais. Aquele meme é muito bom. Mas sabe que mandam no meu grupo do gabinete lá, já me mandaram esse meme aí. Tem que parar de treta, né? O que aconteceu tu e o vice-governador? Não, na verdade, o que aconteceu? Eu estava fazendo uma fala em relação aos atos golpistas, que agora o Bolsonaro tá... Não teve golpe. Não teve porque não tiveram condições porque o exército é legalista. Não digo por esse aspecto, mas eu acho que faltou mínimo de organização, mas não foi por detalhe, porque as condições estavam postas. Mas tem espaço para golpe ainda? Não existe, acho. Cara, eu não digo que não, porque caso contrário, nós não teríamos tantas pessoas que estarão lá no dia 25, lá do chamado do Bolsonaro. Porque vai lotar. Então, quer dizer, bem ou mal, tu tem uma parcela da população que não se importa com o peculato
né? O furto das joias, não se importa com a questão de inserir dados falsos em banco de dados do governo, não se importa com a questão das joias vinculadas lá à venda de patrimônio público, que é nas plataformas para a Arábia Saudita, não se importa com a questão das rachadinhas, não se importa com absolutamente nada. Se ele desse o golpe de Estado, as pessoas estariam tudo tranquilo, mesmo sabendo que é um golpe de Estado, mesmo sabendo que ele estaria mentindo, mesmo sabendo que ele mentia sobre as urnas eletrônicas, mesmo sabendo tudo, e estariam apoiando. Eu considero que a gente tem uma população que hoje, de fato, é fascista e que não tem compromisso com a verdade e que aceitaria uma situação dessas e, se tivesse mínimo de condições armadas, não teria apoio internacional, isso é fato. Mas no Brasil teria uma gama considerável de pessoas que aplaudiriam isso e vai se saber o que estaria acontecendo, por exemplo, comigo, com qualquer pessoa que ousasse discordar, porque o Bolsonaro, inclusive na BIM paralela, que também é um outro crime, de mandar dados particulares para uma empresa privada de Israel. Quer dizer, que patriotismo é esse que entrega dados relevantes do seu país para uma empresa particular? O que eu quero dizer é que nós teríamos uma situação inviável, inclusive para pessoas ligadas ao Bolsonaro que não concordassem com isso. Porque ele monitorava, inclusive, supostamente seus apoiadores, ministros. Seria Putin, sim. Claro, seria uma figura aqui do tipo, tu é meu aliado, mas assim, não confio muito em ti, quer dizer, e a gente aceitaria isso. A gente que eu digo, né? Uma parcela considerável da população. Então a gente correu um risco real, no meu entendimento, e todas as provas estão aí. Sabe que eu não consigo ver nós vivendo nos dias de hoje no estado de exceção, né? Mas pode não parecer estado de exceção. Porque em 64 teve o movimento pró-União Soviética, e que faz com que discursivamente é isso. Né, que a extrema-direita deu os golpes na América Latina. Sobre esse viés, né? Na América Latina. Hoje a gente não tem essa ameaça fantasma. Mas se continua. Hoje se chama de globalismo, o discurso sobre o anticomunismo continua sempre vivo. Eu sou um que toda hora me chamam de comunista. Eu disse, cara, tu nem sabe o que é comunismo. Tipo, eu não sou comunista. Volta pra Cuba. Não, eu não acredito, Eu acho uma utopia linda, mas eu não acredito que é viável. Então eu não sou comunista porque não acredito que é viável. Ponto. Sim. Mas a gente tem que ter utopia. Beleza, mas eu sou um cara pragmático. É o que eu quero dizer. Eu vivo hoje, né? Não adianta eu teorizar aqui uma coisa que não vai ser viável, pelo menos nos próximos 100 anos, no mínimo, entendeu? Mas eu quero dizer assim, nesse sentido, existem pessoas que se adaptam a essa linha discursiva e da maneira como é feito, muitas vezes não vai parecer que é um golpe de Estado. É que nem o Trump, é que nem nós vemos aí agora em El Salvador, lideranças que subvertem a ordem dentro da democracia sobre um discurso democrático e, na verdade, aplicam situações de Estado totalitário, autoritário, de exceção. E eu discordo disso, mas acredito que existem possibilidades, infelizmente, dentro da democracia, se transformar num Estado autoritário. Porque o Mussolini, quando ele cria o fascismo ali, é nós contra o inimigo, isso, né? Nós temos um inimigo a ser combatido. Que eram os comunistas. Que eram os comunistas. Exato. Interessante. Mas voltando a falar do governador, do vice-governador. Não, o que acontece? Naquela situação agora, nós tínhamos os atos antidemocráticos e alguns carros de uma determinada empresa foram multados. E iniciou uma investigação daqueles que fizeram fechamentos de estrada. E se chegou a uma empresa de agrotóxicos que é ligada, a informação que se tinha é que era ligada à esposa do vice-governador Gabriel Souza. Mas, na verdade, eram ligados a parentes dela. Então eram, sei lá, primos, tios, eu não sei. Mas, enfim, parentes da esposa do vice-governador Gabriel Souza. E eu, erroneamente, numa fala de tribuna, falei que era ligados à esposa dele. Né? A empresa era ligada à esposa dele. Bom, foi um equívoco de informações que tinha sobrenome, tinha dados, mas eu me equivoquei nesse sentido, não foi algo deliberado. Tanto é que nas minhas redes sociais não entrou essa informação, isso foi fala de tribuna. Porque imediatamente eu fiz essa fala de tribuna, imediatamente ele fez um tweet. E aí no tweet ele explicava, dizia que realmente era de parentes da mulher dele. E eu tinha o vídeo para entrar no ar e pedi para recortar essa fala, e imediatamente eu já subi uma nota me retratando, dizendo, olha, não é tal, seguia exatamente o que estava dito ali. E hoje, né, no caso, a gente está gravando aqui terça-feira, fiz uma fala de tribuna novamente, reiterando que me equivoquei, foi um erro. Errei. Eu tenho, e já aconteceu várias vezes, de tu dar uma informação, não se checa e, bom,
Muitas vezes tu é processado, pede desculpas, faz nota, né? Faz uma nota, faz a retratação, direito de resposta, faz parte da política. E da imprensa, que já aconteceu conosco. Da imprensa, às vezes tu pega uma informação, tu checa e no final lá vem uma resposta que demonstra que estava errado. Eu não tenho problema nenhum. Aí eu digo pra resolver com a Rafa, né? Que não é problema meu. Eu largo a notícia e digo, resolve com a Rafa aí. A gente tem que ter um compromisso, ético e um compromisso com a verdade, mesmo que seja algo que acabe enfraquecendo o nosso argumento. Entende? Agora, é algo que eu não vi até agora. Eu não vi nenhum desses vereadores que disse que eu tinha espancado mulher vindo a público dizer, olha, dei uma informação, errei. Não fizeram nenhuma retratação em relação a aquela moção de solidariedade, à suposta vítima. Não fizeram. O Janta, inclusive, o vereador Janta, eu quero agradecer ele aqui pessoalmente, fez uma moção de solidariedade a mim. Ninguém aprovou. Entende? Então, são essas questões que eu acho que demonstram o caráter de cada um. Sim. Eu tenho caráter e eu tenho ética. Se eu errar, eu vou admitir. Se me pedir, eu vou fazer. Quer um direito de resposta? Eu te dou um direito de resposta. Não sei o que, não, eu faço a postagem. Eu falo, eu gravo um vídeo. Se eu tiver errado, tu me provar e eu tiver feito uma acusação leviana, qualquer coisa do gênero, não tem problema nenhum. Ah, mas vai ficar ruim. Dane-se, tu errou, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu acho que é assim que se faz. Tu não vai acertar sempre, tu não vai dar só informações corretas, mas quando tiver uma situação que atinge alguém, tu tem a obrigação de fazer uma retratação e vida que segue, vida que segue. Rafa, quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Posso seguir aqui? Diego, eu sei que tu me adora, mas assim, eu tô monitorando as redes aqui, tô vendo a quantidade de pessoas também ao vivo no nosso YouTube, no nosso Facebook, acompanhem por lá, tanto no Instagram. E alguém falando aí que o Leonel bate mulher, não? Não, por enquanto Se não. Falar, já vai saber que vai ter um processo. Esses daí são só os colegas lá de profissão. O resto tá tranquilo. Ô, Rádio, e me diz uma coisa, 1 ano de governo Eduardo, 1 ano de governo Lula, tá? Não tá por sal com a peneira. Que o tiozinho lá também tá fazendo umas cagadinhas aí. Qual? Várias, né? Qual? Vamos falar sobre então vamos falar. Vamos falar primeiro do governo Leite, depois tá, a gente beleza. vai. 1 ano de governo Leite, como é que tu avalia? Eu acredito que um governo que não é de 1 ano, né? É de 5 anos, na verdade. Por mais que tenha o Ranolfo ali, na renúncia do Leite, mas é o mesmo governo. É, o tampão aquele, né? Mas é o mesmo governo, as diretrizes são as mesmas. Então, quer dizer, não é o 1º ano, é o 5º ano no governo Leite. E é deplorável, porque no 5º ano, tudo aquilo que ele tentou vender como solução na reta final do mandato anterior, fez água. Ele vendeu uma ideia de que regime de recuperação fiscal era a salvação do Estado. O acordo que ele tinha fechado com o Bolsonaro seria um acordo excepcional para o Rio Grande do Sul, histórico e déficit zero. Tá, mas lembrando que o Onyx alertou isso lá no debate contra ele. Tá, vamos tirar o Onyx, bolsonarista, PL... Não, mas... o que eu quero dizer é, ele vendeu essa ideia de que o regime de recuperação fiscal, de que ele tinha deixado o Estado saneado, de que ele tinha dinheiro, tinha sido um excelente gestor. Essa era a visão. Por quê? Porque ele queria ser candidato à presidência da República. E ele faz a renúncia aqui para tentar um golpe, na verdade, no PSDB, tá? Vamos ser claros. O PSDB já tinha definido que o Dória... E ele renuncia e disse, não, o Dória não vai ganhar, não vai para frente, então eu vou ser o candidato, eu vou renunciar e vocês vão me indicar mesmo eu tendo perdido. Na verdade, foi isso que ele fez. Ponto. E ele tentou com o Kassab ali no PSDB, ele né? tentou fazer vários. Talvez eu saia do PSDB. Tá, ok. Bom, parece eu quando a minha namorada queria ir embora. Isso, não, exato. Aí o que aconteceu? Ele volta ao governo dele, que já é uma sequência, então ele se elege novamente e aí começa a apresentar dificuldades. Olha, se nós não modificarmos o regime de recuperação fiscal, teremos problemas. Olha, o ICMS, que foi algo que o governo dele tinha cortado dos combustíveis, aí ele usa como argumento, olha, o Estado diminui a arrecadação, olha, os combustíveis são muito importantes para a nossa arrecadação e nós não temos fundos. E o acordo com a União, eu disse, pelo amor de Deus, parece que não foi tu que fez tudo isso. E agora ele começa a apresentar problemas, mesmo a União tendo feito a renegociação da reposição dessas questões do ICMS, que para mim foi totalmente eleitoreiro, essa questão do ICMS dos combustíveis. Bolsonaro e ele tentaram surfar na onda eleitoral de que estão cortando impostos, mas ambos sabiam que isso era inviável. E a corda arrebentar, né? E a corda arrebentar. E como arrebentou. Aí agora ele começa com questões de eu vou ter que aumentar o ICMS, o regime de recuperação fiscal eu vou ter que rever, o governo federal. Aí começa a passar a responsabilidade para o governo federal. Sendo que ele tem, no governo dele hoje, pelo menos 3 a 4 secretários que estavam trabalhando no Ministério
da Fazenda, não era Ministério da Economia, do governo Bolsonaro. Com o Guedes lá. Com o Guedes, que fizeram fizeram o regime de recuperação fiscal, que assinaram juntos, todos eles na mesma mesa. Aí, então, ele traz essas pessoas que, em tese, agora ele apresenta como sendo muito ruim o que ele fez, as pessoas estão sentadas mandando no governo dele. Pô, para mim isso é uma falta de ética, até faltar com a verdade. E aí ele começa a dizer que não tem como pagar os servidores, né, reposição inflacionária, ele começa a dizer que tem que aumentar o ICMS, ele começa a dizer que se não aumentar o ICMS o Estado vai quebrar, mas daí ele começa a vender paralelamente que não, o Estado está no azul, o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal está muito bem, estamos no... Então, quer dizer, é o tempo inteiro numa situação em que ele agora tenta penalizar digamos, a nossa cadeia produtiva, tenta aumentar o ICMS em cima... Tenta não, né? É o projeto dele agora, que era a retaliação por não ter sido aprovado o ICMS, ele tenta retalhar aumentando o ICMS nos alimentos da cesta básica. Quer dizer, o ovo, leite, verduras, quer dizer, quem vai sofrer com isso proporcionalmente? Vai ser a população que recebe um salário mínimo. E é isso que ele faz como política. Então, para mim, ele é uma figura... que se apresenta como ponderada, uma figura que se apresenta como moderada, mas não dialoga com a Assembleia, pelo menos com a oposição, faz retaliações, não permite, por exemplo, transparência em relação à CPI da CE Equatorial, ele mobiliza Equatorial e RGE. Tá, esse é outro ponto que eu quero, mas quer concluir esse teu raciocínio? Não, é só para dizer isso. Ele disse que o foco dele ia ser na educação e até agora a gente não viu absolutamente nada, as escolas caindo aos pedaços, nunca tivemos tantos professores contrato temporário. Então, para mim é uma figura de mídia. Solução, né? Para mim é assim, ele é uma figura midiática por um lado, ponderado, bom gestor, e por outro lado, o mundo real, que é o mundo do caos, o mundo da retaliação, o mundo de quem não cumpre aquilo que tinha colocado como meta de governo. CE Equatorial. De quem é a culpa? Eu acredito que a gente tem que voltar alguns anos lá na privatização da CE, com o governo Brito. Eu falo isso de carteirinha porque eu sempre uso como exemplo. Meu tio era engenheiro da CE, na privatização ele ficou com a RGE, foi demitido da RGE, aí ele foi trabalhar na AGERGS, que é a agência reguladora, e depois ele foi concursado da ANEEL, que é a agência nacional reguladora. Então, mais ou menos, eu sei os trâmites, o que ocorre. Quando existe essa privatização lá do governo Brito, a CE é fragmentada em 3. A AES Sul, RGE e CE. A CE é distribuição, CE energia e tal, né? Produção de energia. O que acontece nesse momento? Quando a gente tem a tripartição, a CE fica com a parte podre, com dívidas trabalhistas, com todas essas questões. E a RGE e a AES Sul ficam de boa. Zeraram a conta. E eu penso o seguinte... Isso é um desafio que eu faço aos neoliberais privatistas. O discurso de privatização de empresas de energia elétrica, de telefonia, é que isso ampliaria a disputa, não é isso? O mercado ele vai se regular porque... E traria tecnologia. Eu tiro o monopólio, digamos assim, era só a CE que mandava no Rio Grande do Sul. Aí eu vou colocar empresas para disputar com a CE, para ela baixar o preço, melhorar a qualidade. Pelo cara que trouxe teu nome, né? Leonel Brizola. Em homenagem mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer? A lógica toda é que mais empresas competindo, menor vai ser o valor que a população vai pagar, com melhor qualidade de serviço. Essa é a propaganda. A AES Sul, RGE e CE não disputam entre si, porque cada uma, eles só fragmentaram o território. Eles dividiram o Estado, né? Pô, qual é a lógica disso, honestamente? Se era monopólio, é monopólio igual. A RGE é um monopólio de uma região, a AES Sul outra e a CE é outra. E o que acontece? A CE fica com a parte podre e aquilo se transforma em algo impagável e impraticável, porque ela fragmentou a parte que dava lucro. E aí, claro, chega um momento tal que nós vemos uma situação de penúria total da CE a partir dessa prática lá do governo Brito, do MDB, e isso gera uma série de debates do que se fazer com essa empresa. E o governador vende como solução, então, a entrega, R$100 mil, que ficou famoso. O valor de um carro, né? O valor de um carro, mas claro, tinha muitas dívidas trabalhistas, mas nós compreendemos que não era a solução a privatização, e sim talvez fazer uma renegociação com a União, enfim, teria que ter um outro debate sobre isso, mas ele opta então por entregar, sabendo que a Equatorial já era uma empresa que dava problema em vários estados, tem vários estados, e hoje a CE Equatorial aqui é a última empresa do ranking de prestação de serviços.
Mas das 3 é a última. Todo o Brasil, todo o Brasil. CE Equatorial é a última. Só pesquisar aí nos rankings Rafa, aí. Boa notícia. E ali nós temos... Boa notícia não, péssima notícia, boa notícia para nós. E paralelamente nós temos a RGE, que em tese tinha ficado com uma parte saneada, que hoje também começa a apresentar graves problemas com... E ambas as empresas, a Equatorial e a RGE, apresentam situações de morte de trabalhadores, porque eles demitem, né? Quando eles assumem, eles demitem os mais antigos, chamam novos. Os concursados, né? Isso, pagando muito menos, pagando um salário irrisório, com péssimas condições de trabalho, em quantidade inferior. Tanto é que chega a ser um deboche que aconteceu aqui em Porto Alegre, quando teve o temporal, que a CE Equatorial, depois de quase uma semana sem religar a luz, faz um vídeo dizendo: as equipes estão chegando, estamos chamando reforços, que significa o quê? Que eles não tinham gente suficiente para trabalhar aqui. E aí pegam pessoas de outro estado, e pensa tu chegando aqui em Porto Alegre, sei lá, tu trabalhava lá em São Paulo, tu chega aqui e diz assim, não, tem que religar a luz ali na Aureliano de Figueiredo Pito. Não sabe nem onde é que fica. Na Cruzeiro, na rua tal, sei lá, na Moab Caldas. Não sabe onde é que fica. E aí, quer dizer, isso atrasa, a pessoa não sabe o que fazer. Então, é essa a realidade que nós temos. Isso tudo para quê? Maximizar o lucro de de pequeno grupo de empresários que privatizou a nossa energia elétrica. Ô, Rádio, tu sabe que eu fui chamado para a coletiva da CE, né? Os caras disseram, Diego, tem que vir. Tá, então, vocês querem que eu vá mesmo? Eu vou. Aí, eu não te contei isso, Rafa. Cheguei lá na coletiva, na sala da coletiva não tinha uma tomada. Por Deus. Aí eu paro assim, gente, trabalhar com fruta, não tem uma tomada pro cara carregar Quem é o publicitário da CE Equatorial? Não, tem que dar os parabéns. Não, aí, cara, não tinha uma tomada para recarregar. Eu disse assim, gente, olha só, não tem uma tomada aqui. E isso a coletiva rolando e o presidente me olhando, né? Eles queriam que eu fosse, Rádio. Claro, eu fui. Claro. Aí chegou a minha pergunta. Todo mundo tá naquelas perguntas, não sei o quê. E disse, olha só, você sabia o tamanho do abacaxi que você estava comprando? Foi a pergunta que eu fiz pro cara e fiz nesse tom. Mas tem que saber mesmo, não é? Alguém não sabia? Alguém não sabia? Todo mundo sabia. E daí, não, pois é, nós não investimos tanto, não sei o quê. Não parece. Esse é o problema no meu entendimento, porque eu tenho da ideia que a gente não tem que ser um estatista absoluto. Então tem que ser tudo do Estado, não sei o que com o Estado. Porque o Estado, às vezes, não consegue, ele tem que ter uma responsabilidade de bem-estar social, etc. Agora, energia elétrica, água, bens básicos, próprio transporte público, o Estado tem que ser um condutor e um vetor e tem que ter o controle sobre essas áreas. Eu não digo que não possa competir com o privado, mas ele tem, porque são áreas que não são lucrativas, assim como segurança pública, saúde, tem um ramo que é, outro ramo não é. Mas o Estado ele tem que prestar esse serviço básico de educação. Então, no momento em que o Estado se abdica da energia elétrica, que é um bem básico, isso é grave. E nós estamos vendo, quando o Estado se ausenta, o privado ele pensa em maximizar lucro. Ele quer lucro. Essa é a lógica. O empresário quer lucrar, quer poder botar as ações na Bolsa de Valores, e para isso ele vai ter que reduzir custos. E vai reduzir custos onde? No serviço prestado, na qualidade do equipamento, no atendimento do 0800, nas equipes, no salário que vai pagar para eles, no tipo de treinamento. E é a mesma coisa que vai acontecer com a água. É a mesma coisa que vai acontecer com a água. Ou é a mesma coisa que aconteceu em Porto Alegre com o transporte público envolvendo a entrega da Carris. Então, quer dizer, prejudicou, não vem me dizer que melhorou, porque não melhorou. Então, são questões que a gente tem que refletir sobre esse discurso privatista, privatiza que melhora, que é uma grande falácia, é uma grande mentira. Sabe que o que me deixou mais triste de toda essa situação que a gente passou aquela semana de caos, 10 dias de caos, né? Foi 10 dias de caos. Eu fui na frente da minha casa ali, eu moro na Cavalhada, então de um lado, né, moramos ali, do outro lado é a Caicai, né? É uma das vilas as últimas vilas de Porto Alegre, né? Isso. E a brigada age de forma hostil, deve ter assistido o nosso vídeo ali, vai pra cima da turma. Só que tu vê que o brigadiano tá cumprindo uma ordem, porque ele também tá sem luz em casa, sim, entendeu? Tá todo mundo ralado. Aí eu fico pensando assim, ó, pô, tu tá botando os caras brigar entre si, sendo que a causa é única. Com trabalhador, entendeu? Verdade, E o cara cumprindo ordem. Chegou um momento que eu disse, Diego, o cara me conhecia, né? Sim. Poxa, também tô sem luz em casa. Tipo assim, eu tô todo molhado aqui, eu vou ter que chegar em casa, vou ter que tomar banho gelado também. Tá Exato. Né? Porque eu tô tendo que abrir a via, né? Desobstruir a via. É classe trabalhadora, é o que eu falo, enquanto a gente não tiver a percepção de que até o classe média ele tá muito mais próximo de quem mora numa periferia do que do dono da Gerdau, né? A gente vai continuar enfrentando esse tipo de situação. É consciência de classe. E isso para mim é muito claro, assim, a gestão foi péssima, e vamos aqui colocar também o prefeito de Porto Alegre, tá?
o Sebastião Melo, depois ele faz uma postagem, estou tentando ligar para a CE Equatorial e não consigo resposta. Bom, ele é o responsável por disso, porque quando estava na Assembleia Legislativa, ele foi lá e votou a favor da privatização da entrega da CE Equatorial. Agora ele fala como se, olha só, aconteceu, caiu no meu colo uma situação dessas. Pois é, o que eu vejo muito, Rádio, também, né? E fica a crítica que eu vejo que o governador, que propôs vender a CE, vamos cobrar da CE, e o prefeito também faz isso, eu não vejo ninguém fazer a minha culpa. Sim, dizer, olha, realmente é uma porcaria o que a gente fez, erramos. Ou, olha, tinha uma expectativa A, está fazendo B. Exato, né? Eu não vi nenhum falar isso. Pois é, porque eles tentam lavar as mãos, do tipo, o que está acontecendo, que horror isso aqui. Por favor. Então eu digo, se o governador está tão preocupado, o governador Eduardo Leite está tão preocupado com a questão da CE Equatorial, com a população do Rio Grande do Sul, por que ele não permite que a base dele vote a favor da CPI? E inclusive podem ser presidentes da CPI, relator, enfim. Entende? Do tipo, ninguém está dizendo que não, a base governista não pode coordenar. É da esquerda. É da esquerda. Não, a gente está dizendo, olha, se é para negociar, se o interesse é pelo bem da sociedade, façamos. Capitão Martins assinou, né? Sim, não, tem uma... Mas é que são os mais independentes. Agora, o governo, ele bloqueou. Inclusive o MDB do prefeito Sebastião Melo. Qual é o objetivo de bloquear uma CPI para averiguar denúncias que, no mínimo, ano passado, na Assembleia Legislativa, nós tivemos 6 audiências públicas sobre a CE Equatorial, fora tantas denúncias que na Comissão de Serviços Públicos, da qual eu sou vice-presidente, nós recebemos. E isso significa o quê? A população não aguenta mais o que está acontecendo, nem com a RGE, principalmente, nem com a CE Equatorial. E agora o governador fica com o discurso para fora. Não, temos que ir lá dentro, ele opera para que não ocorra a CPI. E isso, para mim, é gravíssimo. Então, quer dizer que ele não tem interesse na resolução disso, no esclarecimento das questões, e frente a todas as denúncias, ele faz pouco caso. Tá faltando voto, tá faltando uma assinatura. E tem alguém aí... A gente está negociando, tentando dialogar com os setores do PL, né, que, digamos, faz a oposição, entre aspas, uma parte à direita, né, do Eduardo Leite, e próprios republicanos, e principalmente o PDT. Que no nosso entendimento é uma tristeza que o PDT nesse momento se coloque como governista e não respeite, no meu entendimento, a sua tradição histórica de defesa do serviço público, inclusive, o que já bem falaste aqui, né, Leonel Brizola, que estatizou e, enfim, acaba criando a CE nesse contexto. Isso é um descaso histórico, no meu entendimento, sendo que na gestão anterior o PDT foi contrário à privatização, porque estava, entre aspas, na oposição ao governo Eduardo Leite. Então... Daqui a pouco o Brizola levanta lá em São Borja. Ele já dá pau em todo mundo. Ele vem a pé, hein? Ele já vem, aquela estátua dele ali do lado, daqui a pouco começa a se mexer ali do lado do Palácio Piratini. Do lado, né? Rafa, quer perguntar alguma coisa aqui? Seguimos. Não, Diego, pode seguir. Eu acho que essa questão da Brigada Militar, eu acho que a gente pode abordar também durante a nossa conversa, porque é uma questão importante que vem tomando aí a comunicação do Estado e do Brasil, né? A nível nacional, toda essa questão com a Brigada Militar, que sim, são servidores, né? A gente não pode ter... Já sabe o que eu vou falar, Diego? Não, mas eu quero fazer a pergunta daí. Então tu pode fazer a pergunta, porque eu acho importante a gente discutir, eu acredito também que o deputado acredite que é importante também discutir isso, né? Mas eu vou fazer a pergunta, então. Pode fazer. A Brigada Militar é despreparada para agir? Nesse tipo de caso que aconteceu ali do racismo, do suposto racismo? Deixa só contextualizar, né? Porque isso. Para saber o que é. Justamente. No último sábado, então, a gente teve esse caso aí de escancarado racismo, né? Onde o motoboy negro, ele chamou a Brigada Militar, foi chamada para ele seria a vítima, porque ele estava sendo ameaçado por um idoso branco nessa situação. Então, essa vítima se exaltou, acabou ali durante a abordagem, e os policiais, eles lidaram com bastante agressão, e a pessoa que seria o suposto agressor nessa situação pôde subir no seu apartamento, pôde pegar sua camiseta tranquilamente, desceu, foi levado algemado, claro, mas foi totalmente diferente, totalmente diferentes essas abordagens. E é isso que a gente vem discutindo, né? E aí, já complementando a pergunta do Diego, isso já foi discutido na Assembleia? Vai ser? Será? E qual é a posição do deputado quanto à situação? De vosso deputado. Vossa Excelência. O racismo estrutural existe. Eu acho que esse é o consenso que a gente tem que chegar como sociedade. O racismo estrutural existe. Mesmo que tu não te reconheça como um praticante de racismo, ou que a tua ação... mas eu não pensei que era negro, mas assim, nitidamente
a ponderação ela muda. Significa que no teu inconsciente isso é tão forte que tu atua de forma diferente com determinados públicos. Pode não ser algo deliberado que tu pense, não, isso aqui eu vou dar porque eu sou racista e negão mesmo. E não é isso, entendeu? E eu penso dessa maneira. Nós temos que reconhecer o racismo estrutural e trabalhar de forma a modificar essa realidade na nossa sociedade e, claro, na polícia. Sim, já está sendo debatido isso na Assembleia Legislativa. Amanhã, inclusive, tem uma reunião da Comissão de Direitos Humanos sobre o caso. A Defensoria Pública também já emitiu uma nota dizendo que precisa de um treinamento e um diálogo, né, aprofundado para o debate sobre racismo estrutural e abordagens a populações, né, de grupos vulneráveis. E com certeza, porque eu acredito que essa ocorrência, pelos vídeos que a gente tem e pelos relatos, tá? Não estava lá para saber, mas enfim, vendo os vídeos e os relatos. E eu sou policial, então mais ou menos eu vou dar minha visão se eu estivesse dentro de uma viatura. Por exemplo, eu estou dentro de uma viatura e fui acionado, é mais ou menos o que aconteceu, né? Estavam na viatura, foram acionados por uma ocorrência, em tese, 2 pessoas brigando entre si. É assim que chega a informação. Olha, tá tendo vias de fato, lesão corporal, 2 partes ali estão em confronto. Aí o policial desce da viatura, aí vem um monte de gente, o fulano é o culpado, isso aqui, isso acontece em todo que é lugar, né? Por exemplo, se eu trombar e brigo com alguém, as pessoas vão dizer que, ele é a vítima, o coitado, não sei o quê. E agressão de mulher. E agressão de mulher. Só para fazer uma parte, né? Durante a campanha eleitoral teve aquele conflito com o teu amigo, né? Meu amigo. Se soubesse como ele me liga às vezes, sabe? Dizer assim, por que tu tem contra mim? Enfim. Mas o teu amigo caçado lá... o que aconteceu? Vocês fizeram uma demonstração de jiu-jitsu ao vivo aí, quase. Não, mas cara, mas assim... Vocês fizeram a direita contra a esquerda na essência. Eu nem quero entrar nesse mérito, tá? Mas o que aconteceu naquela situação? Quem viu o vídeo viu que eu não encostei no cara, etc, tá? Mas ali naquele momento a gente foi conduzido para dentro do batalhão. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Bolsonaro. De direita e esquerda foi ali. Ali, foi naquele momento. Mas enfim, ali naquele confronto, eu vou falar a experiência pessoal. Tem bastante experiência pessoal. Não, mas é pessoal porque é mais ou menos o que aconteceu nesse caso, só que a coisa degringola diferente, tá? O que aconteceu ali? Chega o relato, né, no meu caso, chegou o relato, olha, tem 2 pessoas brigando e tal, nos levaram para dentro do batalhão, separaram ali, e eu fui conduzido numa viatura e ele foi conduzido em outra viatura. E nós fomos lá para o Palácio da Polícia, onde em um BO eu era o acusado, em outro BO eu era vítima, e vice-versa. Veja então, só, 2 homens brancos sendo tratados de maneiras iguais. Não, mas o que... Mas uma da esquerda, lembrando. Não, mas o que eu quero dizer, eu era vítima. Do tipo, os vídeos, os relatos, quem viu, entendeu? Bom, fomos para lá e depois se resolveu lá no processo. Isso era o que no meu entendimento, iniciou dessa maneira. Iam levar as 2 partes, isso é certo. As pessoas, mas por que estão conduzindo a vítima? Cara, tu não sabe na hora. A tua versão, chega para lá, pega as testemunhas, não sei o quê, depois tu manda as provas e vai se discutir lá no judiciário isso aí. Na verdade é isso. Sim. Tá? Esse é o procedimento padrão. E faz um acordo, né? Procedimento padrão. Ninguém pode mais citar o nome de ninguém. Essas coisas. Mas assim, esse é o procedimento padrão. O que aconteceu ali? E aí, para mim, onde é que entra o recorte do racismo estrutural? Nítido. Daí é o que nós estamos vendo. Bom, chegou ali, estão escutando as 2 partes, né? Tá, o que houve? O que tu fez? E não foi... Aí começa... Os 2 começam a falar. O nível... E é interessante, né? Porque o policial, o brigadiano, ele é pardo, né? Se tu bota ele do lado dos outros, tu vê que ele não é branco. É pardo, é negro. Tá? Mas tu vê que isso está tão introjetado que, no meu entendimento, naquele momento, o nível de tolerância dele em relação ao motoboy, que é a vítima principal da história, é 0, né? O motoboy se exalta, sei lá, durante 3 segundos... Tomei uma facada. E é óbvio, mas tu entende? Mas assim, porque, claro, o idoso, em tese, sabe que ele é o responsável pelo... Sim. Então, o movimento natural dele é dizer, eu errei, eu vou ficar piano, né? Sim. E a vítima do tipo, como assim? Tá duvidando da minha palavra? E começa aquela situação. E aí, uma pequena exaltação da vítima faz com que o policial exploda de uma forma muito rápida, intolerante e desproporcional, no meu entendimento, naquele contexto. Aí tudo que vem depois é reação natural de uma pessoa que é vítima, que se sente injustiçada e que não consegue compreender, do tipo, como é que eu... O cara tentou me dar uma facada e agora tá sendo algemado. E aí a chave de ouro é conduzir ele no porta-malas sob o argumento que ele estava desequilibrado e tal. Mas é óbvio, né? Do tipo, depois de uma... De fato, ele estava desequilibrado. Qualquer pessoa minimamente estaria.
estrategicamente foi a melhor forma. Eu tô falando friamente, não. Porque daí deu moral de certa forma, para dizerem que não, te algemou porque ele também estava descontrolado. Aí vem as versões do outro lado. Mas assim, não tô aqui fazendo julgamento, pré-julgamento, porque assim, eu sempre falo, né? É muito fácil tu analisar situações do ar-condicionado, da tua poltrona, vai e volta ao vídeo, reflete, dialoga com alguém, toma uma água, vê de novo o vídeo. Chama o VAR, né? Não, mas é muito tranquilo. Outra coisa é quando tem esse milésimo de segundo, a coisa tá acontecendo, rolando, tu tomou uma decisão e a decisão degringolou e etc e tal, tá? Agora, de fato, eu não tô dizendo que teve um viés com dolo de ser racista, mas o fato é que existe sim, nitidamente, uma atuação diferenciada, que a gente vai ver depois do branco sendo conduzido algemado, tudo bem, mas no banco de trás, e o negro sendo conduzido no camburão, na cachorreira, algemado, sendo que, em tese, ele é vítima. Claro, depois nós tivemos algumas versões que, para mim, para mim, faltou um pouco de direcionamento dos advogados, porque foi falado na Gaúcha, foi falado na internet, dele assumindo que, de fato, tinha respondido no mesmo tom dos brigadianos. Quer dizer, ali fortalece o argumento dos brigadianos de tínhamos que algemar porque ele estava alterado. Porque ele diz assim, realmente, ele falou meio grosso comigo e eu falei no mesmo tom com ele. Isso, para mim, ficou... É ruim, entende? Em termos, assim, eu tô falando em termos legais, mas eu tô fazendo advogado do diabo aqui. Sim. Advogado do diabo, assim, eu vou analisar aqui de fora, porque isso vai ser julgado em algum lugar, em algum momento. Sim. Então, assim, isso ficou complicado, porque ele assumiu uma responsabilidade. E depois, quando ele diz que eu atirei pedra mesmo na outra parte e tal, e é isso aí, complica também, porque daí tu coloca os dois no mesmo patamar. Agora, por favor, né, a sociedade, e eu não tô aqui fazendo, eu defendo, eu sou policial, eu defendo a categoria dos servidores da segurança, dos trabalhadores da segurança pública, não se trata disso. Mas assim, se a gente não conseguir compreender crítica, analisar e dizer, olha, talvez, né, desproporcional, não precisava... Tá, na hora do calor, mas assim, passou o calor, analisa agora, vamos ver de novo e vamos fazer um procedimento. Para mim é urgente, tem uma lei federal no Senado que trata sobre abordagens policiais. Acho que é do Paim até essa lei. É muito importante que o Brasil tenha um protocolo de abordagem policial integrado e a população saiba o que é uma abordagem policial. A população sabe como ela tem que reagir, o policial sabe o que tem que fazer, e quando o checklist ele não bater, fez A, B, C, D, não fez, então... isso vira crime de abuso de autoridade. Mas para isso a gente tem que ter um protocolo, treinamento e debate sério sobre o racismo estrutural que não está só na polícia. Está no Ministério Público, está na política, está no judiciário, está no comércio de esquina, e que isso, se a gente não tiver essa consciência de que ocorre no nosso país, bom, as soluções vão ser sempre paliativas. Ô, Rad, mas assim, tu foi policial, né? Tu era da homicídios, né? Sou ainda, na verdade, né? Só tô licenciado. Quando tu vai abordar o suspeito, tu é um cara grande, tu também é especialista em lutas também. Isso, né? pratico, Tipo, tu não chega, não tô comparando o cara, mas eu falo de abordagem, não chega pedindo pro cara com licença, mas não me dá teu braço aqui. É que aí que tá, é que no meu entendimento, analisando friamente, teria algum tempo mais de, pelo menos, tentativa de dialogar, entende? Para mim foi... E eu nunca fui eu era operacional, setor de investigação. Eu sei que tu já pedalou porta, não, né? Muita, né? E tudo comandado, de busca e apreensão, tinha tudo juridicamente correto e tal. Mas eu era operacional, eu era o primeiro a entrar na casa, de madrugada, contra homicidas e tal, abordagem na rua, ficar circulando dentro de viatura discreta e tal. Mas assim, e eu nunca fui também um cara, como ele é super educado. Não, eu sempre... por favor, me dê seu braço. Não, é que às vezes a gente precisa, porque o policial também não sabe quem tá do outro lado, né? Sim, eu não sei quem tu é. É isso. Se eu tô te abordando. Eu não sei se tu tá armado, eu não sei se tu... Então eu não posso chegar, às vezes, pra uma abordagem, então tem que chegar com energia. Mas no momento que a coisa se controla, não faz sentido pegar esculachada, tapa na cara, essas coisas, entende? Então, pra mim, assim, analisando friamente, para mim foi muito... Eu tô fazendo uma análise de computador, de ar-condicionado, muito tranquilinho. No gabinete. No gabinete. Cara, eu tenho... Minha convicção é que inconscientemente rolou aquela coisa. É motoboy, é do bolo, fala desse jeito, sobe o tom de voz, é negro, entendeu? Então é certo que esse cara aqui é o cara que realmente tava fazendo o problema, entendeu? Então ele faz uma análise muito inconsciente e acaba dando esse resultado triste, porque por mais que agora as coisas se resolvam lá, a imagem já, e a vítima
foi revitimizada e a imagem da polícia, mais uma vez, entra numa lógica de crítica e a gente parece que não consegue evoluir desse ciclo infinito, sabe? As câmeras seriam a solução? Sim. Não seriam a solução, mas seriam muito importantes. Seria a prevenção? Seria prevenção. Não. Eu defendo as câmeras corporais, inclusive a lei municipal da Guarda Municipal é minha, das câmeras corporais para a Guarda Municipal, não sei porque o prefeito ainda não iniciou. Não, ele sancionou. Eu tive acordo com ele, inclusive. Tive reuniões com a prefeitura concordou e o projeto foi aprovado. E eu defendo porque eu usava câmeras corporais. E eu vou dizer por que eu comecei a usar câmeras corporais. Eu comprei uma GoPro chinesa. Mesmo, né? Comprei lá e botava no meu colete. Por quê? Porque um determinado dia a gente foi fazer uma operação, tudo dentro dos conformes, inclusive com a presença da RBS, filmando. E até hoje, para ter uma ideia, eu tenho que ficar respondendo porque, sei lá, a pessoa lá dentro resolveu contar uma história mirabolante, sem nexo, e que daí, naquele momento, eu disse, quando começaram a ver as primeiras questões, eu disse, quer saber? Toda hora entrando em casa, toda hora cumprindo não sei o que, toda hora aí tem que ficar ainda responder umas mentiras, as pessoas contando uma história. Então, para mim, as câmeras corporais protegem o bom policial no serviço que ele presta, inclusive reforçam as provas e a atuação dele nos processos, porque daí eles, tá aqui, quando eu abordei ele fez isso, protege, e inclusive tem pesquisas que demonstram que inclusive o criminoso ou quem está sendo abordado muda o tom e muda a forma de relação com a polícia, porque tô sendo filmado, se eu subir o tom, xingar o cara, não sei o que é, ou tentar reagir. Meu agravante tá melhor que atenuante. Bom, né? O próprio, infelizmente, né, que nós tivemos a morte do policial lá em São Paulo, só foi conseguido saber quem era o autor mesmo por causa das câmeras. Pegou o autor do disparo. Entende? Então, quer dizer, isso protege o policial. E assim, quem não defende as câmeras corporais, me desculpa, não tem um argumento razoável. Por quê? Mas as câmeras... Qual é o argumento de não ter câmeras corporais? Porque protege o bom policial e vai proteger a sociedade do mau policial também, porque às vezes acontece, né? E temos que aceitar que vivemos no tempo do Minority Report, né? Que hoje tem que ser tudo gravado, né? Não adianta. Eu gravava, eu posso falar tranquilamente sobre isso, porque eu optava por gravar. Porque isso eu me sentia protegido. Porque quando eu tive que responder um troço que eu não tinha feito, foi tudo arquivado, mas é complicado, sabe o que tu fez, tu organizou, tu tinha mandado e tal, e a pessoa fica querendo inventar história. Nós estamos indo pro final, a gente poderia bater esse assunto vários, porque eu gosto de conversar contigo, tu sabe disso. O mesmo. Que nem eu digo, né? Às vezes a gente se zoa de noite no WhatsApp e tal, né? Mas e aí que vem a questão do programa 24 horas. No dia que a gente teve que noticiar contra ti, noticiamos. Faz parte. Né? Faz parte. Eu não tenho... E tu levou super de boa. Claro. E falou, Diego, eu né? entendo. Na época, na hora que eu tiver que falar, eu vou falar contigo. Claro. E tá tudo certo, né? Mas só para avaliar, assim, governo Lula, 1 ano. Eu acredito que o governo Lula tenha feito muito com as restrições que ele tinha no Congresso. Aumento do salário mínimo, aumento da faixa ali de isenção do imposto de renda. Claro, progressivo até chegar aos 5 mil, mas ele já foi a 2.600, né? Algo assim. Ele consegue colocar o Brasil na 9ª economia do mundo, sair da 12ª para a 9ª economia do mundo. Dá um saltinho ali. Exato. Controla a inflação, quer dizer, voltamos a um patamar razoável da inflação. A gasolina subiu de novo. Não, mas subiu por causa dos impostos, né? Mas o que eu quero dizer, subiu a gasolina, mas não chegou nem perto dos 7, 8 reais que estava na época do Bolsonaro, que daí ele foi obrigado a cortar o ICMS para fazer uma maquiada naquilo ali. Agora a gente tem uma questão do imposto como existia previamente, com um valor ainda dentro da margem razoável e de controle, né? Porque mudou a matriz de cálculo, que não é mais a matriz internacional do preço internacional. Isso também é uma grande vantagem. Que o Temer implantou, né? Que o Temer implantou. Isso para mim foi o maior equívoco, e agora retornamos a uma situação de um controle maior, e inclusive a Petrobras, todo mundo dizia que ia quebrar por causa dessa política, nunca lucrou tanto. Quer dizer, eu tenho essa visão, essas mudanças, por exemplo, da reforma tributária, que o governo consegue aprovar, para mim isso vai ter benefícios. Claro, tem discussões sobre repartição para os municípios e os estados, mas no meu entendimento, isso vai ser positivo, né? Ter uma matriz tributária mais enxuta. E para mim, o governo Lula, por exemplo, por incrível que pareça, todo mundo falava, a questão da criminalidade, conseguiu reduzir índices de criminalidade, fez investimentos relevantes na segurança pública, agora apresenta um projeto de recuperação salarial para as polícias. Então, quer dizer, falando da minha área especificamente, e eu penso assim, o desemprego nunca foi tão baixo, né? Talvez desde 2014, 2012, nunca foi tão baixo o desemprego. Ele vem
numa onda positiva, inclusive no cenário internacional de balança comercial e de diplomacia, né? Aquela brincadeira que a gente estava fazendo no início. Sim. Mas, assim, no meu entendimento, o Brasil voltou a ser um player global, um personagem relevante na política internacional, e isso num curto espaço de tempo, numa relação muito complexa e muito difícil que o Lula tem que ter com o Congresso Nacional, que é infinitamente de extrema-direita e base Bolsonaro. Eu acho que a gente noticiou, né, que o governo ano passado fechou em déficit. Déficit, foi isso, Rafa? Sim, um déficit criado pelo Bolsonaro, né? É bom que se diga, né? Tu acha que é 90 bilhões. Não, mas isso quem disse foi o Guedes, não foi... A grande parte desse déficit, pelo menos 90 bilhões desse déficit, foram rolagens de dívidas, das dívidas que o governo tinha, né, que são os precatórios, dívidas do governo com os servidores ou o cidadão comum. Dívidas que a União tinha que pagar uma dívida, não pagava, rolou, e aí caiu, né? E aí o Lula fez um pedido, se é bom que se diga, fez um pedido de autorização ao Congresso e ao Judiciário para que ele pudesse extrapolar o teto de gastos para pagar essas dívidas deixadas pelo Bolsonaro. Então, quer dizer, se eu te perguntar aqui qual foi o grande feito do Bolsonaro, tu não vai saber dizer nenhum. Qual foi o grande feito do Bolsonaro? Tu não vai saber me dizer. Ele... Não tem, tá? Desculpa. Pô, a camisa do Brasil. Não, mas... Boa, não, né? Já estava antes. Nem isso dele. Não, mas é o que eu falo. Agora, do Lula, eu já poderia te dizer, né, vários feitos em um ano, com toda a dificuldade que ele tem com esse Congresso Nacional retrógrado e oportunista, no meu entendimento. Vamos lá, eu sou embaixador do Brasil em Israel. Tô quieto. Não, você tem que ir embora. Eu tô quieto lá, ninguém tá me incomodando. Aí eu tomo uma mijada do chanceler e ainda tem que vir para o Brasil, ainda se explicar ainda pro presidente. Não, o que aconteceu, Rádio? O que aconteceu que nós estamos... É tão bom perguntar para alguém do PT. O que aconteceu? Então, o que aconteceu é que nós, de fato, nós tivemos um atentado terrorista praticado pelo Hamas, que foi repugnante, que foi covarde. Então, para mim, o Hamas, eu não tenho nenhuma simpatia, até porque eu não defendo nada que venha de extremismo fundamentalista. Sim. Coisa que seja LGBTfóbica, misógina, eu não fico, é porque lá, não, para mim é o seguinte, não dialogo com, não admito Estado Islâmico, não admito postura de Coreia Hamas, do Norte, não gosto, não é real, tá? Agora, o que acontece? Tivemos um atentado terrorista, com milhares de mortes ali, centenas, né, porque não chegou 1.000 e poucos, 1.300 por aí, né, de judeus, ok. Mas a resposta de Israel é completamente desproporcional. E no meu entendimento, hoje Israel faz uma limpeza étnica na faixa de Gaza. Para mim é um genocídio de fato. Eu não estou dizendo que Israel não tenha que se voltar contra o Hamas. Agora, cá entre nós, né, o argumento é muito fraco. Mas é que o Hamas utiliza a população civil como escudos humanos. Que legal, imagina assim, tu sequestra a tua mãe agora. Aí tá o sequestrador com a arma na cabeça da tua mãe. Aí a polícia chega e plá, tira o fuzil na tua mãe, no cara, mata os dois. E chega pra ti e diz, desculpa, mas tu usaram de escudo humano? Tá entendendo? 70% das mortes em Gaza são de mulheres e crianças. 30 mil mortos, 10 mil são crianças. Quer dizer, por favor, tem um vídeo icônico que Israel explode uma universidade que, assim, é terra arrasada, não tem mais casa, não tem mais nada. É uma universidade que tá lá no meio do nada. E eles implodem o prédio. Que não tinha ninguém, não tinha túnel, não tinha porcaria nenhuma. Qual é o símbolo que eles querem dizer? Que aqui vocês não voltam. A ONU já disse que Gaza, para voltar ao patamar que estava, que já era de miséria, vai ser um prazo até 2092. 2092, quer dizer, ninguém de nós aqui vai ver. Para voltar ao patamar de miséria que já era. Tamanha destruição e tamanha agressividade. Sendo que Netanyahu agora vem com essa conversa de que o Lula falou, comparou o Holocausto, isso era um desrespeito, né? Que o Lula nem falou a palavra Holocausto, mas disse que o que está acontecendo, o genocídio em Gaza, tem paralelo com o que os nazistas fizeram com os judeus. É engraçado, porque tu sabia que... Olha a frase que o Netanyahu disse, que o Hitler ele não queria matar judeus, ele só queria expulsar os judeus da Alemanha. Que ele não queria o Holocausto. O Hitler não queria o Holocausto. Quem falou isso? Benjamin Netanyahu. E agora ele vem com esse cinismo, dizendo que você ofendeu a memória dos judeus. Quer dizer, tu não pode criticar um presidente de uma nação porque tu está criticando toda a nação, toda a população judia. Então, quer dizer, se criticasse o Bolsonaro, seria criticar todos os brasileiros e ser xenófobo com os brasileiros? Não, nós estamos criticando um governo, uma administração fascista que tem como objetivo uma limpeza étnica, fazer terra arrasada para ocupar aquele território. E tudo isso poderia ser resolvido com dois estados, um estado palestino e um estado de Israel, vivendo harmonicamente, independente entre si, entende? Eu reconheço o estado de Israel, não é nenhum problema com isso. E outra, as pessoas, antissemitismo. Cara, quem pode falar de luta contra o antissemitismo sou eu.
Eu posso falar de carteirinha, luta contra o antissemitismo. Eu sou o político que mais colocou neonazista e fez operações de mandado de busca e apreensão contra o supremacista neonazista. A minha filha, como tu bem falaste, foi ameaçada de morte, de estupro por combate ao neonazismo. Então, quer dizer, eu posso falar de combate a antissemitismo, entendeu? E agora, isso não pode, se eu não posso criticar um fascista que tem como objetivo uma limpeza étnica numa região determinada, então, pelo amor de Deus. Então, para mim, sim, é um teatrão. Entendeu? Netanyahu está contra a parede. De 27 países, 26 da União Europeia votaram contrário, pediram cessar-fogo a Israel. Nós temos ali 15 países do Conselho de Segurança, 13 votaram contra Israel. Então ele está contra a parede e está criando um factoide, claro. Aí vem aqui para o Brasil esse bando de neonazista. A Bia Kicis recebeu a maior neonazista da Alemanha no seu gabinete e disse que estava fazendo um acordo de colaboração. O Bolsonaro recebeu essa mesma pessoa, tá? Que é do AfD, aquele partido extremista da Alemanha, e agora essas pessoas querem falar de holocausto, querem falar dessas coisas, por favor, que vergonha. Deixa eu entrar nessa polêmica junto aqui contigo, porque quando acontece agora o revide de Israel com a Palestina... em tese é com Hamas, né? Mas a gente sabe que já não é. Né? O que aconteceu no 11 de setembro, quando as torres caem... um dos países que é punido é o Iraque, né? Que os Estados Unidos também vai para cima do Iraque. Que não tinha nada a ver, né? Que não tinha nada a ver, as armas químicas. Eu lembro que eu estava no exército em 2006, foi quando pegaram o Saddam, mataram o Saddam e tal. Tipo assim, então agora nós temos um motivo, sabe? Sim, achar um gatilho para... Caiu as torres, mas nós temos um motivo para agir no Oriente Médio. O Bin Laden era o alvo, mas vai todo mundo. O efeito colateral... essas pessoas também da Palestina são... Eu namorei uma palestina, posso falar, namorei a Shadia, era uma palestina. Também são efeitos colaterais, quem sabe, proporcionalmente? Não, eu acredito que acontece, que existe uma política implementada, né? O apartheid que acontece ali na Palestina em relação a Israel, porque é um apartheid, tá? São campos de concentração, vamos chamar assim, não tem outro nome. Desculpa, mas está vinculando. Cara, desculpa. O que é quando tu mura uma região toda, tu bota uma população num espaço confinado, onde, em tese, todos deveriam transitar livremente, ou pelo menos existissem duas nações independentes e harmônicas entre si, o que nunca aconteceu e que sempre existiu uma tentativa expansionista de um determinado país, que é Israel, vamos dizer com todas as letras. E aqui não é uma crítica a Israel como país e nem aos judeus, é uma crítica aos governos de extrema-direita fascistas que têm administrado Israel, inclusive com corrupção, tá? Porque não ache que o Netanyahu aqui é unanimidade em Israel, porque não é, tem muitos judeus israelenses que não concordam com o Netanyahu e fazem oposição e saem para a rua, inclusive dizendo que está acontecendo um genocídio na Palestina. Agora, no meu entendimento é isso, existia um projeto desse grupo de eliminação e limpeza de território dos palestinos para ter uma certa, entre aspas, segurança de uma nação, considerando que todos os palestinos têm que migrar de preferência, ou mortos ou migrar para a região ali do Egito. Por isso que está toda essa polêmica ali, né? Porque o projeto mesmo deles é ocupar toda a região que, em tese, entre aspas, pertenceria historicamente a Israel. Aí vem questões religiosas, que é ridículo, desculpa, porque eu posso dar N exemplos, então, de povos que existiam antes, etc. Agora, aí vem com esse argumento porque eles querem dominar totalmente aquele território e dizer, Israel é uma nação sem fragmentação e somos todos israelenses aqui nesse território. O que é criminoso, porque não é o acordo que foi feito... depois da Segunda Guerra. Oswaldo Aranha. Sabia disso, Rafa? Não sabia, né, Rafa? Oswaldo Aranha, que foi quem fez essa resolução. Mas lá nessa resolução dizia que a Palestina também seria um Estado reconhecido, o que nunca aconteceu. E é o que eu falo, como estava dizendo, os extremismos se retroalimentam. O extremismo fascista alimentou o extremismo fundamentalista do Hamas e outros grupos radicais. Porque tu chega a tal patamar de miserabilidade, de violência com uma população, que o radicalismo se transforma em algo meio orgânico, né? Não tem como dialogar com esse cara, eu vou me radicalizar. Sim. E aí tu fortalece grupos radicais, inclusive eles financiaram o Hamas. Tem vários documentários contra o Fatah, que era o grupo mais moderado do Arafat. Então, nesse sentido, nós temos uma situação muito clara. A extrema-direita alimenta o fundamentalismo, assim como aconteceu nos Estados Unidos. A extrema-direita alimentou a Al-Qaeda lá para combater os russos e tal. Sim. E depois criou um monstro que... É o próprio veneno, que se voz, claro, é a mesma coisa do Estado Islâmico. Os Estados Unidos vai lá numa lógica da extrema-direita, destrói o Iraque para distribuir entre as petroleiras dele, deixa um Estado débil, sem controle nenhum, e aí o que vai acontecer? Estado Islâmico se instala lá.
E começa a Sharia, e começa lógicas fundamentalistas. Quer dizer, os extremos acabam se retroalimentando e precisam disso para ficar justificando invasões e guerras e mortes e chamar jovens para morrer, entendeu? Para questões econômicas. Em nome da causa. Exato. Rádio, quero te agradecer a tua presença, né? Sempre bom bater esse papo contigo. Agradeço. Rafa, vamos pro finaleira. Dá tchau pra galera aí. É isso, Diego Garcia, foi um prazer estar aqui na tua presença, na presença do deputado Leonel Hadi. E eu espero que semana que vem a gente esteja aqui de novo, né? Não vai furar comigo. Não, já agora o programa volta e agora... Sabe o que vai acontecer, né? Daqui a pouco os pré-candidatos aqui... Vão querer toda hora estar aqui. Não, os pré-candidatos à prefeitura, né? Que o Hadi já disse que ele queria a Manuela Dávila, mas ele vai apoiar... Não, eu apoiei. Calma que eu tô criando papo. Tá bom. Ele disse que ia apoiar a Manuela Dávila, mas como vai ser a Maria do Rosário, vai apoiar igual. Não, eu tenho o maior respeito à companheira Manuela, apoiei no primeiro momento de 2020, a companheira Manuela Dávila, mas o fato é que ela nunca se colocou como uma candidata, etc. Ela volta em junho, hein? Hã? Ela tá voltando em junho. Não, mas ela já se colocou dizendo que não é candidata, não se colocou nessa posição, né? E eu, desde o primeiro momento, defendo o nome da Maria do Rosário, sim, e eu acredito que ela tem a grande condição de vencer essa eleição do prefeito Sebastião Melo. Essa direita fascista de Porto Alegre ou não? Depende, setores do governo Sebastião Melo são fascistas, declarados, né, da base dele, e declarados que eu digo, tem todas as práticas, mas ninguém gosta de ser rotulado, né, mas é verdade. E é uma pena, porque o Melo ele faz uma conversão da centro-direita democrática para uma lógica da extrema-direita. É só a gente lembrar, só para encerrar, a gente lembrar 2021 aqui em Porto Alegre, que Porto Alegre, depois de Manaus, que faltou oxigênio, Porto Alegre foi a capital que teve a pior situação da pandemia, sim, foi de mortes, de UTI, né? Epicentro mundial, virou matéria global. Foi Porto Alegre por causa do negacionismo do prefeito Sebastião Melo, seguindo essa lógica do abre tudo, deixa fazer o contágio coletivo, de rebanho, manada, com as marterras, toda essa galera. Tá? É bom que se diga isso, porque as pessoas acham que ele é um cara muito ponderado, mas ele operou aqui a pior política durante a pandemia, entre outras questões, né, extremamente abjetas, que o prefeito Sebastião Melo acabou se adaptando com essa extrema-direita para ter base eleitoral, para ter base de votos na Câmara de Vereadores, e isso vai ter um preço muito alto para ele logo ali na frente. Sabe, Rádio, vai ser a maior cobertura eleitoral do Porto Alegre 24 horas. Tu vai acompanhar, porque tu vai dar a tua opinião aqui. Vem aqui dar a opinião. Vem dar teu pitaco aqui. Claro. A gente gosta da briga. Isso aí, é polêmica. Não, eu não sou de briga, sou de polêmica, é diferente. Então tá, gente. Até semana que vem, então. Valeu. Valeu, um abraço.